Fala pessoal, vocês sabem o que é o desvios condicionais de uma linguagem de programação? Então vamos ver nesse vídeo. Então nós temos o if else, né? Então porque imagine o seguinte, eu estou fazendo um fluxo, a gente viu que nossos programas são passos, né? Então eu faço passo 1, passo 2, eu vou executando, o interpretador vai executando linha a linha do meu código. E aí chega um momento que eu quero fazer condições. Se eu tenho saldo, eu faço isso. Se a idade é maior que isso, faço aquilo, né? Então isso são desvios. Então eu tenho um fluxo padrão e eu tenho fluxos alternativos, tá bom? Então vamos ver algum exemplo. Só que para iniciar nesse assunto, a gente tem que voltar, né, lá no vídeo onde a gente falou de tipos, né, tipos de dados. E a gente tem o tipo booleano, né? Então a gente viu que tudo no código, a gente consegue validar se aquele resultado daquilo vai ser falso ou verdadeiro, né? Então essa é a lógica booleana. Então, por exemplo, quando eu faço 5 é maior que 6, né? Então isso aqui vai ser falso. O R maiúsculo é igual ao R minúsculo? Também é falso, né? Um array vazio, ele é true, né? Zero é falso. Um texto vazio, né? É falso. Um texto, qualquer texto que tenha algum caractere, ele é true, né? Também é importante lembrar que se eu pegar um falso e eu fazer a negação do falso, então quando eu nego o falso, ele vira true. E quando eu nego o true, ele vira falso, né? Então, negação do falso, true. Negação do true é falso. Então, isso aqui são só, né, uma introdução que vale a pena reforçar, tá? Legal. Então, agora vamos fazer um código inicial aqui. Eu criei uma variável valor, aí eu fiz assim. Se o valor é true, falo que é verdadeiro. Se não, eu falo que é falso. Aí eu fecho, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois blocos, tá? Então, lembrem que as chaves, né? Ela inicia um bloco e aqui ele finaliza o bloco. Então, eu tenho esse bloco e eu tenho esse segundo bloco, tá? Então, cada um é um desvio condicional. Então, aqui eu faço. Se o valor for verdadeiro, ele vai executar isso aqui e acabou. Se não, ele vai executar esse outro bloco, tá? Então, ele nunca vai executar os dois blocos, tá? Então, vamos salvar isso aqui. O valor é falso. Então, o que aconteceu? Ele executou essa linha, ele veio aqui. Falso é igual a verdadeiro? Não, né? Isso aqui vai dar falso. Então, ele não vai entrar aqui. Ele só vai entrar aqui se for verdade, né? E, então, ele cai no senão e executou isso aqui, tá? Então é isso. E se eu trocar aqui para true? Aí note que ele executou esse bloco e ele ignorou esse, né? Então, e aqui eu poderia colocar um console.log fim. Então, a gente sabe que vai chegar aqui, tá? Então ele executou essa linha, daí ele vai executar essa ou essa e depois vai finalizar aqui. Legal. Um atalho para isso, então, né? Porque quando eu faço que alguma coisa é igual a true, é a mesma coisa que não ter o true, tá? Isso aqui é a mesma coisa que fosse valor é igual a true. Se eu ponho if valor, eu estou falando isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Então note que o resultado vai ser o mesmo. E se eu passar aqui para falso, também vai ser o mesmo, né? Ele vem o mesmo que o anterior. Então ele vai cair aqui no bloco de baixo. Por quê? Valor é igual a true? Não. Então caiu aqui. Tá? Então isso aqui é um desvio condicional, tá? E é claro, geralmente o nosso código ele vai ser mais complexo do que isso. Então vamos colocar mais alguma coisa aqui. Vamos pensar que agora o valor, né? A gente tá usando falso, mas vamos pensar que isso aqui é 100, tá? Então a gente põe if valor, tá? Eu poderia falar if valor maior que 50, tá? Mas aqui eu só tô falando, ó, tem valor? O que vai acontecer? Lembra dessa condição? Ele só vai ser falso se o valor for zero, tá? Então, vamos por aqui. Então ele entrou em verdadeiro. Por quê? Porque o valor é 100. Qualquer coisa maior que zero, ele vai ser verdadeiro, né? Então, ele vai entrar aqui. E se a gente colocar menos 100? Vamos ver o que vai acontecer? Olha, menos 100 também, tá? Então qualquer coisa diferente de zero vai ser verdadeiro. É a mesma coisa que fizesse if valor igual a true, né? E se eu pegar e fizer um
O valor. Qual que é o valor? O valor é menos 100. Se eu pegar o valor, tá? Então, esse valor vai ser true, tá bom? Então, lembrem do dupla negação, né? Então, menos 100 é true. Quando que vai ser? Agora, se eu colocar 0. Então, 0 vai ser falso, né? Então, ele vai vir aqui. Valor é verdadeiro? Não. Então, é para ele cair aqui no falso. Vamos salvar. E olha só, veio para o falso, tá bom? Que mais? A gente pode colocar um texto aqui, né? Um texto. Ó. Texto, se tem um conteúdo, caiu aqui no verdadeiro. Se eu ponho uma string vazia, pronto, caiu no falso, né? Então perceba que a gente consegue fazer um desvio condicional com qualquer tipo de dado, tá? E aí depois a gente começa a fazer... né, vamos pegar um exemplo agora onde a gente não vai pôr só um if valor, a gente vai pôr um if valor maior que alguma coisa. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Criar uma idade, eu ponho se a idade é igual a 18, se não, não tem 18, tá? Salvei, olha só. Então, a idade 18, ele entrou no primeiro condicional, né? Então, tem 18, ele entrou aqui. Se eu mudo isso aqui para 17, não tem, ou 19, também não tem, né? Ele só vai entrar lá quando for igual a 18, certo? Agora vamos colocar um pouco mais de condições aqui, tá? Então, eu coloquei uma idade, e daí eu coloquei, se a idade for 18, se a idade for maior que 60, se a idade for maior que 70, senão ele vai falar, ó, não tem 18, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu coloquei a idade. Vamos lá, né? Vamos colocar 10. Ó, não tem 18, beleza? 18. Tem 18, legal. 19. Não tem 18. Então, ele fez aqui, né? É igual a 18? Não. É maior que 60? Não. É maior que 70? Não. Caiu aqui, tá? Aqui eu sempre... Não atendeu nenhuma condição, ele vai cair no else, tá? Então isso é importante. Mas olha só. Eu quero agora que caia no 70, tá? Então eu quero, ó... Né, se eu tiver 90, eu quero que ele imprima essa mensagem, porque é maior que 70, né? 75, né? Mas ele tá caindo no 60. Eu queria que caísse aqui. O que que tá acontecendo? O que que tá errado nesse código? Vocês conseguem enxergar o que que tá errado? Porque ele não tá caindo aqui. Eu queria que caísse aqui, né? Porque 75 é maior ou igual a 70. Mas ele tá caindo aqui, tá? Então, esse é o comportamento do desvio. Ele vai seguindo a ordem. Então, ele vem aqui. A idade é 18? Não. Ele cai na próxima. Se não, se idade é maior que 60, então 75 é maior ou igual a 60? É. Então, ele atendeu essa condição. Então, ele caiu aqui, imprimiu isso e já acabou, tá? O interpretador, ele não vê todas as condições, né, igual a gente faz. Né? Se a gente fosse fazer uma leitura, a gente ia ler tudo isso aqui e ia ver, opa, faz mais sentido aqui. E a gente ia falar que é isso aqui. Mas o interpretador não faz assim. O interpretador vai indo condição por condição. Se atendeu, já era. Ele já vai cair aqui, imprimiu isso aqui e daqui ele vem para o fim, tá? Então, como que eu faço a correção disso? Eu ponho essa condição antes, bem simples. Eu venho aqui, primeiro eu verifico se ele é maior que 70. Se for, aí sim eu imprimo isso, se não eu caio para cá. Então, olha só, agora funcionou. Então, agora ele imprimiu 70, tá? Então, se eu ponho aqui 90, né, ele cai sempre maior que 70. Agora, se eu ponho aqui 69, aí ele caiu no tem 60. Então, agora, minha lógica aqui ficou boa, né? E agora vamos tentar fazer alguma coisa um pouco diferente aqui. Porque muitas vezes quando a gente faz isso, a gente tem uma outra variável, né, que a gente faz um desconto. Então, inicialmente ninguém tem desconto, mas aí ele entra nessa condição, eu dou um desconto de 10%. Se for aqui, eu dou um desconto de 20%. Se for 60 é 15%. Se não tiver 18, ele tem uma condição de 5%, tá? E aí aqui a gente imprime o desconto. Então, vamos ver se deu certo. 18, 10%. 60,
caiu no 15%, né? Então, o desvio condicional a gente pode usar para isso, né? A gente coloca outra variável e aí a gente consegue atribuir um valor dessa variável conforme uma condição, né? Um desvio condicional. Agora vamos fazer um pouco diferente. Vamos tirar os descontos daqui. E eu quero apenas isso. Eu quero primeiro ter certeza que a idade é maior ou igual a 25, tá bom? Então, eu ponho aqui, maior ou igual a 25, então quer dizer que entrou aqui. Aí aqui dentro, né? Então eu estou fazendo um desvio condicional alinhado, né? Um dentro do outro. E aí só se ele for maior ou igual a 25, aí eu entro aqui e aqui tem uma tabulação aqui. Aqui tá errado. Então, e aqui eu quero que ele seja menor ou igual a 50, tá? Então eu quero só pessoas que tenham a idade entre 25 e 50 anos, tá? Então aqui ele é maior ou igual a 50 e menor ou igual a 50, tá? Então eu quero que entre aqui. E é isso. Salvei. Então, 60 tá fora. Ele até entrou aqui, tá vendo? Porque 60 é maior que 25, mas não entrou aqui, tá? Então, agora se eu ponho aqui 10, nem entrou aqui, muito menos aqui, né? Então, se eu ponho aqui 26, aí sim, ele entrou no primeiro, e aí depois que ele entrou aqui no primeiro, ele verificou a segunda, e aí também, né, o 26, ele é maior que isso, entrou aqui, menor que 50, e aí entrou aqui. Então, assim, eu consegui satisfazer essas duas condições. Aí a minha pergunta é, como eu consigo reescrever isso aqui, né? Porque o meu objetivo é executar essa linha, tá? Então, vamos voltar lá no exemplo do desconto. Então, o desconto por padrão é 0. E quem tiver a idade entre 25 e 50, aí sim tem desconto. É só essas pessoas, ninguém mais tem. Então, eu poderia vir aqui, tá? E falar que aqui, beleza, aqui o desconto é de 50%, tá bom? E aí eu poderia imprimir o desconto aqui no final. Então, né, quem tem nessa idade, então se eu tiver 45, também dá certo. Mas se eu tiver 51, não ganho desconto. E se eu tiver 20, também não ganho desconto, certo? Então a pergunta aqui para vocês é: como eu poderia reescrever esse código para ele ficar um pouco mais simples e de repente até mais fácil de entender, né? Alguma ideia? Vocês têm alguma ideia de como eu poderia fazer isso? Então, a ideia é simples, tá? Aqui eu não tenho duas condições. Eu tenho um if, depois eu tenho outro if. E é um if dentro do outro. Então, uma forma de reescrever e ter o mesmo resultado é eu pegar essa segunda condição e fazer um e. Então, se a idade é maior que 25 e a idade é menor que 50, eu ponho essas duas condições. E aí, eu já entro aqui, tá bom? E aí eu já dou o desconto. Ele só vai entrar aqui como se fosse aquele um if dentro do outro. Mas no JavaScript ele não entende o e, né? E se você pôr o end, também ele não entende. Então como que eu coloco o e? Então eu coloco dois e comerciais. Esses dois e comerciais têm o efeito do e, né? Da operação lógica e. Então, aqui eu tenho o mesmo resultado do código anterior. Então note que o 20 não entra, 60 também não entra, e quando eu coloco uma idade naquela faixa, aí sim ele entra, né? Então ele entrou aqui e deu desconto. Tá bom? Então isso aqui é uma forma, é muito legal, tá? Também a gente tem o ou, né? Porque às vezes a gente quer fazer um ou, a gente não quer um e, a gente quer o ou. Então, ó, se a idade for maior que 25 ou menor que 50, né? Ele entra aqui, tá? Não é o nosso caso a gente quer o e, porque é uma faixa, a gente só quer entre essa idade, né? Legal, o que mais que a gente pode ver? Bom, pessoal, com esse vídeo a gente já tem, né, um recurso muito importante dentro da linguagem de programação, que é mudar o fluxo de execução, né?
Então antes a gente via que a gente ia digitando linha a linha e tudo era executado, e agora a gente consegue pegar um bloco, né? Então é muito importante o bloco, e executar esse bloco apenas em certas condições, tá? E essas condições são formadas com a lógica booleana. Então aqui a gente tem, né, um poder a mais na nossa linguagem de programação, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.